Você confia que Deus é abrigo seguro nos momentos mais sombrios da vida? Você acredita que Deus vê quando a alma se sente cercada por dificuldades e quando o coração procura um lugar seguro para descansar? Que Ele não ignora as lágrimas silenciosas, nem despreza a oração que nasce de um coração que busca refúgio em sua presença. O Salmo 57 revela um testemunho profundo de fé em meio ao perigo, a declaração de alguém que se vê cercado por ameaças, mas decide confiar que Deus é seu abrigo seguro. Aqui aprendemos que, mesmo quando as dificuldades parecem nos envolver como uma caverna escura, a confiança no Senhor pode transformar o medo em esperança e a aflição em louvor. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 57, que revela a confiança em Deus como refúgio seguro em meio às adversidades, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho em suas batalhas. Talvez alguém que esteja atravessando um momento de pressão, insegurança ou dificuldades inesperadas, e que precisa ouvir que Deus vê cada lágrima, conhece cada luta e guarda aqueles que se refugiam sob suas asas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras, a fé nos lembra de que Deus continua sendo abrigo, proteção e esperança para todos que confiam nele. Se você tem se inquietado ao perceber que as dificuldades da vida, as pressões ao redor e os momentos de perigo podem abalar o coração, e que tentar enfrentar tudo sozinho deixa a alma cansada e sem direção, este Salmo 57 é para você. Se você vive em um mundo onde muitas vezes as pessoas carregam suas lutas em silêncio, procurando um lugar seguro para encontrar paz, coragem e esperança, mas sente que a alma precisa de um refúgio verdadeiro na presença de Deus, este Salmo 57 é para você. O salmista se levanta como uma voz de profunda confiança espiritual e clama a Deus em meio às ameaças, revelando que a fé verdadeira encontra abrigo no Senhor mesmo em tempos de adversidade. Levar tudo isso à presença de Deus é o caminho que conduz o coração da inquietação para a confiança. Neste Salmo 57, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um testemunho intenso que revela como a alma pode encontrar refúgio em Deus mesmo quando o perigo parece próximo. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que Deus não ignora o clamor daqueles que se refugiam nele. Pelo contrário, é justamente quando o coração busca abrigo no Senhor que encontramos proteção, direção e força para continuar. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 57, uma oração que ajudará você a entregar suas preocupações nas mãos de Deus, fortalecer sua confiança em meio às dificuldades da vida e lembrar que o Senhor continua sendo abrigo seguro para todos aqueles que se refugiam em sua presença. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi inicia este salmo com um clamor intenso por misericórdia, repetindo suas palavras como alguém que se aproxima de Deus com urgência e dependência total. Ele reconhece que, diante das calamidades e perigos que o cercam, sua única segurança verdadeira está no Senhor. A repetição do pedido revela a profundidade da sua necessidade e também a confiança de que Deus ouve aqueles que o invocam com sinceridade. Mesmo em um cenário de ameaça, Davi não se entrega ao desespero, ele se volta para Deus como sua fonte de socorro. A imagem de se abrigar à sombra das asas é uma das figuras mais belas da Bíblia para descrever o cuidado de Deus. Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo de suas asas, o salmista expressa sua confiança de que Deus oferece proteção, proximidade e segurança. Davi sabe que as calamidades são reais, mas também sabe que elas não são permanentes. Por isso ele decide permanecer sob a proteção divina até que a tempestade passe. Assim, ao longo deste salmo, vemos a jornada de um coração que começa buscando abrigo e termina proclamando louvor. Davi nos mostra que a confiança em Deus tem o poder de transformar o medo em adoração e a angústia em esperança. Mesmo cercado por ameaças, ele decide exaltar o Senhor acima dos céus e reconhecer que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer circunstância.
O Salmo revela que quem aprende a se refugiar no Senhor encontra força para permanecer firme até que a tempestade passe. E quando o coração escolhe confiar, até os momentos mais difíceis podem se tornar testemunhos da fidelidade de Deus. Nos dias atuais, todos enfrentamos momentos em que as dificuldades parecem ameaçar nossa paz interior. Pressões, crises, incertezas e medos podem surgir como verdadeiras tempestades na vida. Este verso nos lembra de que existe um lugar seguro onde o coração pode descansar, a presença de Deus. Quando aprendemos a buscar refúgio no Senhor, descobrimos que, mesmo enquanto as dificuldades ainda existem, podemos encontrar paz, proteção e esperança. Para refletir, quando as calamidades surgem na minha vida, onde tenho buscado refúgio para minha alma? Tenho aprendido a confiar verdadeiramente na proteção de Deus ou tento enfrentar tudo apenas com minhas próprias forças? Se Deus oferece abrigo sob suas asas, estou realmente me aproximando dele ou continuo tentando caminhar sozinho em meio às tempestades da vida? Verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Neste verso, Davi declara com firmeza para quem ele direciona seu clamor, ao Deus Altíssimo. Essa expressão revela a grandeza e soberania do Senhor, lembrando que aquele a quem Davi ora não é um Deus limitado, mas o Deus que governa sobre todas as coisas. Ao reconhecer Deus como Altíssimo, o salmista demonstra a confiança de que nenhum poder humano, nenhuma ameaça e nenhuma circunstância está acima da autoridade divina. A segunda parte do verso revela algo ainda mais profundo. Davi afirma que Deus por ele tudo executa. Isso significa que o Senhor age, intervém e cumpre seus propósitos na vida daqueles que confiam nele. Davi não acredita em um Deus distante ou indiferente, mas em um Deus que trabalha em favor de seu povo. Mesmo quando ele não vê imediatamente a solução, ele confia que Deus está conduzindo cada detalhe de sua história. Assim, este verso nos ensina que a verdadeira paz nasce quando reconhecemos quem Deus realmente é e confiamos em sua ação em nossa vida. Quando entendemos que Ele é o Deus Altíssimo, percebemos que nenhuma circunstância está fora do alcance do seu poder. E quando lembramos que Ele executa seus propósitos, aprendemos a descansar mesmo em meio às incertezas. A fé passa a enxergar além do momento presente e encontra segurança no cuidado divino. Quem confia no Deus que age descobre que sua história está sendo conduzida por mãos soberanas e fiéis. Nos dias atuais, este verso nos convida a lembrar de que também podemos clamar ao Deus Altíssimo em qualquer situação da vida. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados por problemas que parecem maiores do que nossas forças ou capacidade de resolver. Porém, quando aprendemos a confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos, nosso coração encontra descanso. Saber que Deus trabalha em nosso favor fortalece a fé e nos dá esperança para continuar caminhando. Para refletir, quando enfrento dificuldades, para quem tenho dirigido meu clamor, para minhas próprias forças ou para o Deus Altíssimo. Tenho confiado que Deus está agindo em minha vida mesmo quando ainda não vejo as respostas. Se Deus executa seus propósitos com fidelidade, estou disposto a confiar nele também nos tempos de espera. Verso 3. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura me devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Neste verso, Davi expressa uma confiança profunda na intervenção divina. Mesmo escondido em uma caverna e cercado por inimigos, ele acredita que a ajuda virá dos céus, ou seja, do próprio Deus que governa acima de todas as circunstâncias. Essa declaração revela uma fé que olha além da realidade imediata. Davi sabe que, por mais ameaçadoras que sejam as forças humanas, o socorro de Deus é maior e pode alcançar qualquer situação. O salmista também menciona dois atributos poderosos do caráter de Deus, a misericórdia e a verdade. A misericórdia revela o amor fiel de Deus que se inclina para ajudar, enquanto a verdade representa sua fidelidade em cumprir o que promete. Para Davi, essas duas realidades caminham juntas. Deus não apenas se compadece do sofrimento humano, mas também age com fidelidade para salvar e sustentar aqueles que confiam nele. Dessa forma, este verso nos revela que o socorro de Deus não está limitado às circunstâncias visíveis.
Quando o coração aprende a confiar, ele descobre que o Senhor continua agindo acima de tudo o que os olhos conseguem enxergar. A misericórdia de Deus sustenta, e sua verdade permanece firme mesmo quando o cenário parece incerto. Quem deposita sua confiança nele encontra força para continuar caminhando. E, no tempo certo, aquilo que parecia impossível se transforma em testemunho do cuidado e da fidelidade do Senhor. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que o socorro de Deus pode chegar de maneiras que muitas vezes não imaginamos. Quando nos sentimos cercados por dificuldades, críticas ou ameaças emocionais, podemos lembrar que o Senhor continua enviando sua misericórdia e sua verdade para nos sustentar. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus continua sendo fonte de livramento, cuidado e direção para quem clama por sua ajuda. Para refletir, quando enfrento situações que parecem me ameaçar ou me desanimar, tenho lembrado que o socorro de Deus vem de um lugar mais alto do que minhas circunstâncias. Tenho confiado na misericórdia e na fidelidade de Deus mesmo quando as respostas parecem demoradas. Minha fé consegue enxergar a ação de Deus além das dificuldades que estão diante de mim. Verso 4. A minha alma está entre leões. Estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Neste verso, Davi descreve de forma intensa o ambiente hostil em que se encontra. Ao dizer que sua alma está entre leões, ele expressa a sensação de estar cercado por pessoas perigosas e agressivas, prontas para atacar. Não se trata apenas de ameaça física, mas também emocional e moral. O salmista usa imagens fortes para mostrar que está vivendo em meio a pessoas cujas atitudes e palavras têm o poder de ferir profundamente. A descrição das palavras como lanças, flechas e espada afiada revela o impacto destrutivo que a linguagem humana pode ter. Davi percebe que os ataques não vêm apenas por ações, mas também por palavras que acusam, distorcem e machucam. Mesmo assim, ele continua buscando refúgio em Deus. A fé do salmista não ignora a realidade da hostilidade ao seu redor, mas escolhe confiar que Deus é maior do que qualquer ameaça. Assim, este verso nos ensina que, mesmo quando estamos cercados por hostilidade, não precisamos permitir que a dureza do ambiente endureça também o nosso coração. A confiança em Deus se torna um abrigo interior que protege a alma das feridas causadas pelas palavras e atitudes dos outros. Quando buscamos refúgio no Senhor, encontramos força para permanecer firmes sem perder a paz. Ele guarda o coração daqueles que confiam em sua proteção. E, mesmo em meio a vozes que ferem, a presença de Deus continua sendo um lugar de descanso e segurança. Nos dias atuais, muitas pessoas também enfrentam ambientes onde palavras ferem, críticas machucam e conflitos criam um clima de tensão constante. Este verso nos lembra de que, mesmo quando estamos cercados por atitudes agressivas ou injustas, podemos encontrar segurança em Deus. Ele é o refúgio que protege o coração quando as palavras humanas tentam ferir e quando o ambiente ao redor parece cheio de hostilidade. Para refletir, como tenho reagido quando me sinto cercado por críticas, palavras duras ou ambientes hostis? Tenho permitido que as palavras dos outros definam meu valor ou tenho buscado minha identidade em Deus? Quando enfrento situações que ferem minha alma, tenho procurado refúgio na presença do Senhor ou deixado que essas feridas dominem meu coração? Verso 5. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Neste verso, Davi faz uma pausa poderosa em meio à sua aflição para exaltar a grandeza de Deus. Mesmo estando cercado por perigos e perseguições, ele eleva seus olhos acima da situação e declara que Deus deve ser exaltado acima dos céus. Essa atitude revela uma fé madura, capaz de adorar mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Davi entende que a grandeza de Deus não depende das condições ao seu redor. A declaração também mostra que a glória de Deus não está limitada a um lugar ou momento específico. Quando Davi diz que a glória do Senhor deve estar sobre toda a terra, ele reconhece que Deus governa sobre tudo e todos. Esse louvor se torna uma forma de reafirmar quem Deus é, soberano, digno de honra e maior do que qualquer ameaça ou problema humano. Assim,
Este verso nos mostra que a adoração tem o poder de elevar o coração acima das circunstâncias. Quando escolhemos exaltar a Deus, lembramos a nossa alma que Ele continua soberano sobre tudo o que acontece. A fé deixa de olhar apenas para os problemas e passa a contemplar a grandeza do Senhor. Nesse lugar de exaltação, o medo perde força e a esperança volta a florescer. Quem aprende a glorificar a Deus em meio às lutas encontra uma paz que não depende das condições ao redor. Nos dias atuais, este verso nos ensina algo profundo. A adoração tem o poder de reposicionar o coração. Quando escolhemos exaltar a Deus em meio às dificuldades, lembramos a nossa própria alma que Ele continua reinando. Mesmo quando enfrentamos desafios, medos ou pressões, reconhecer a grandeza de Deus nos ajuda a recuperar esperança, força e perspectiva espiritual. Para refletir, em meio às dificuldades da vida, tenho conseguido exaltar a Deus ou apenas focado nos problemas? Minha fé consegue reconhecer a grandeza de Deus mesmo quando ainda não vejo respostas. Tenho permitido que a adoração transforme minha maneira de enxergar as circunstâncias que enfrento. Verso 6. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Porém foram eles que caíram nela. Neste verso, Davi descreve as armadilhas preparadas por seus inimigos. Ele usa imagens de redes e covas para representar estratégias ocultas, planos maliciosos e tentativas de fazê-lo cair. Essas figuras revelam que a perseguição não era apenas direta, mas também cheia de enganos e traições. Davi sente o peso emocional disso, confessando que sua alma está abatida diante da pressão constante. Ao mesmo tempo, o verso traz uma virada poderosa. Aqueles que prepararam a armadilha acabam caindo nela. Essa afirmação mostra a justiça de Deus agindo silenciosamente. Davi reconhece que, mesmo quando os planos humanos parecem avançar, Deus continua no controle da história. O mal pode tentar se levantar, mas não tem a palavra final quando Deus intervém. Assim, este verso nos lembra de que a justiça de Deus continua atuando mesmo quando tudo parece confuso ou injusto aos nossos olhos. O Senhor vê aquilo que está escondido e conhece as intenções do coração humano. Quando confiamos nele, aprendemos a entregar nossas dores e a deixar que ele conduza a história com sabedoria e justiça. A fé nos ensina a não viver presos ao desejo de revidar, mas a descansar no cuidado divino. E no tempo certo, Deus pode transformar as armadilhas do caminho em testemunhos de livramento e fidelidade. Nos dias atuais, muitas pessoas também enfrentam situações de injustiça, intrigas ou atitudes mal intencionadas. Este verso nos lembra de que Deus vê aquilo que muitas vezes ninguém percebe. Quando escolhemos confiar nele, não precisamos viver consumidos pelo desejo de vingança. O Senhor continua sendo justo e capaz de transformar armadilhas em testemunhos de livramento. Para refletir, como tenho reagido quando percebo injustiças ou atitudes mal intencionadas contra mim? Tenho confiado que Deus vê o que está escondido e pode agir no tempo certo. Meu coração tem descansado na justiça de Deus ou ainda carrego o peso da revolta e da necessidade de revidar? Verso 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Neste verso, Davi revela uma transformação interior profunda. Depois de falar sobre medo, perseguição e armadilhas, ele declara que seu coração está preparado diante de Deus. Essa repetição mostra firmeza e decisão espiritual. Não se trata apenas de emoção momentânea, mas de um coração que escolheu permanecer estável e confiante, mesmo quando as circunstâncias ainda são desafiadoras. A resposta de Davi a essa convicção interior é o louvor. Ele decide cantar e glorificar a Deus, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sua confiança foi renovada. O louvor, aqui, se torna uma expressão de fé. É como se Davi estivesse dizendo que seu coração está alinhado com Deus, pronto para confiar, adorar e permanecer firme independentemente do que aconteça ao seu redor. Nos dias atuais, este verso nos ensina que a estabilidade espiritual começa dentro do coração. Muitas vezes não podemos controlar as situações externas, mas podemos decidir onde firmamos nossa confiança.
Quando escolhemos preparar o coração diante de Deus, encontramos força para louvar mesmo em meio às batalhas. Essa atitude transforma a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Para refletir, meu coração está realmente preparado para confiar em Deus, mesmo quando enfrento dificuldades? Tenho permitido que as circunstâncias controlem minhas emoções ou tenho buscado firmar minha fé no Senhor? Em momentos de luta, tenho escolhido louvar a Deus ou deixado que o desânimo silencie minha esperança? Verso 8. Desperta, minha glória, despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da manhã. Neste verso, Davi expressa um chamado interior para despertar o louvor. Quando ele diz desperta, minha glória, está falando à própria alma, convidando seu interior a se levantar para adorar a Deus. Mesmo depois de passar por momentos de medo e perseguição, Davi decide que o louvor não ficará adormecido dentro dele. Pelo contrário, ele desperta seu espírito para reconhecer a grandeza do Senhor. A menção ao saltério e à harpa revela o desejo de transformar o louvor em algo vivo e intenso. Esses instrumentos eram usados para adoração, e aqui simbolizam alegria, expressão e gratidão diante de Deus. Ao dizer que despertará ao romper da manhã, Davi mostra que seu dia começa com louvor. Antes mesmo de enfrentar qualquer desafio, ele escolhe alinhar seu coração com Deus. Assim, este verso nos convida a despertar o coração para uma vida de louvor consciente e intencional. Quando escolhemos começar nossos dias voltados para Deus, nossa alma se fortalece antes mesmo de enfrentar os desafios. O louvor passa a ser mais do que um momento, torna-se uma atitude constante de confiança e gratidão. Nesse despertar espiritual, a presença de Deus renova nossas forças e ilumina nosso caminho. E assim aprendemos que um coração que louva encontra esperança mesmo antes do nascer de cada novo dia. Nos dias atuais, este verso nos ensina que muitas vezes precisamos despertar espiritualmente. Em meio às pressões da vida, é fácil deixar o louvor adormecer dentro da alma. No entanto, quando decidimos começar o dia buscando a presença de Deus, nossa perspectiva muda. O coração encontra força, esperança e direção para enfrentar tudo o que o dia pode trazer. Para refletir, tenho despertado minha alma para buscar a Deus ou tenho começado meus dias dominado pelas preocupações? O louvor ainda ocupa um lugar vivo e sincero no meu coração. Como minha vida mudaria se eu decidisse começar cada dia despertando minha fé e minha gratidão diante de Deus? Verso 9. Te louvarei, Senhor, entre os povos, te cantarei louvores entre as nações. Neste verso, Davi amplia o alcance do seu louvor. Aquilo que começou como um clamor pessoal em meio à aflição agora se transforma em uma declaração pública de adoração. Ele afirma que louvará a Deus entre os povos e cantará louvores entre as nações. Isso revela que a experiência de livramento e confiança em Deus não deve permanecer apenas no coração, mas também ser testemunhada diante de outros. O salmista demonstra que o reconhecimento da grandeza de Deus ultrapassa fronteiras. Seu louvor não é limitado ao silêncio de uma caverna ou a um momento particular de oração. Pelo contrário, ele deseja que outras pessoas conheçam quem Deus é e vejam sua fidelidade. O testemunho de Davi se torna uma forma de proclamar a bondade e o poder do Senhor diante do mundo. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que a fé também tem uma dimensão pública. Quando reconhecemos o que Deus tem feito em nossa vida, nosso testemunho pode fortalecer outras pessoas. Louvar a Deus diante dos outros não significa apenas cantar, mas também viver de forma que sua graça e sua fidelidade sejam refletidas em nossas atitudes, palavras e escolhas. Para refletir, tenho reconhecido publicamente aquilo que Deus tem feito em minha vida ou tenho guardado minha fé apenas de forma silenciosa? Minhas atitudes e palavras refletem a gratidão e a confiança que tenho em Deus? De que maneira meu testemunho pode ajudar outras pessoas a enxergar a fidelidade e a grandeza do Senhor? Verso 10. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até as nuvens. Neste verso, Davi contempla a imensidão do amor e da fidelidade de Deus. Ao dizer que a misericórdia do Senhor alcança os céus e que sua verdade chega até as nuvens,
Ele usa imagens grandiosas para expressar algo que vai além da compreensão humana. A misericórdia de Deus não é limitada nem pequena, ela se estende infinitamente, alcançando cada situação e cada coração que se volta para Ele. A verdade mencionada por Davi aponta para a fidelidade absoluta de Deus. Enquanto os seres humanos podem falhar ou mudar, Deus permanece constante em suas promessas. Ao reconhecer isso, o salmista reforça sua confiança de que o Senhor não apenas tem poder para salvar, mas também permanece fiel ao que declarou. Essa certeza fortalece a fé mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis. Assim, este verso nos convida a levantar os olhos e contemplar a grandeza do amor de Deus acima de todas as circunstâncias. Quando lembramos que sua misericórdia alcança os céus e que sua verdade permanece firme, o coração encontra segurança mesmo em tempos de incerteza. A fé aprende a descansar na fidelidade de um Deus que nunca falha. Nenhuma dificuldade é maior do que o seu cuidado, e nenhuma noite é capaz de apagar a luz de suas promessas. Quem confia nesse amor infinito descobre uma esperança que permanece firme em qualquer estação da vida. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que o amor e a fidelidade de Deus continuam sendo maiores do que qualquer dificuldade que enfrentamos. Muitas vezes os problemas parecem enormes, mas quando olhamos para a grandeza da misericórdia divina, percebemos que ela é ainda maior. Confiar nessa verdade nos ajuda a viver com esperança, sabendo que o cuidado de Deus sempre ultrapassa os limites das nossas preocupações. Para refletir, tenho realmente reconhecido a grandeza da misericórdia de Deus em minha vida ou tenho focado apenas nas dificuldades? Quando enfrento momentos de incerteza, lembro que a fidelidade de Deus é maior do que minhas dúvidas. Como minha vida mudaria se eu confiasse plenamente que o amor e a verdade de Deus são infinitamente maiores do que qualquer problema? Verso 11. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Neste último verso, Davi encerra o salmo repetindo a mesma declaração de exaltação que havia feito anteriormente. Essa repetição não é por acaso. Ela mostra que, depois de passar por medo, perseguição e momentos de angústia, o salmista termina com o coração voltado para a grandeza de Deus. A história começa com clamor, mas termina com adoração. Isso revela que a presença de Deus transforma a perspectiva da alma. Ao declarar que Deus deve ser exaltado sobre os céus e que sua glória deve encher toda a terra, Davi reconhece que o Senhor é soberano sobre tudo. Nenhuma ameaça humana, nenhum inimigo e nenhuma circunstância tem poder maior do que o governo de Deus. Essa afirmação reafirma que a verdadeira segurança do salmista não está nas condições ao redor, mas na majestade do Deus que reina acima de tudo. Nos dias atuais, este verso nos convida a terminar nossas batalhas da mesma forma que Davi, reconhecendo a grandeza de Deus acima de todas as coisas. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que o Senhor continua no controle da história. Quando escolhemos exaltar a Deus, nosso coração encontra paz e esperança, porque entendemos que sua glória e seu poder são maiores do que qualquer problema. Para refletir, tenho permitido que minhas dificuldades ocupem o centro da minha atenção ou tenho exaltado a grandeza de Deus acima delas? Minha fé consegue terminar as batalhas da vida com adoração e confiança. Se Deus é soberano sobre toda a terra, como essa verdade deveria transformar a maneira como enfrento meus desafios diários? Podemos concluir que o Salmo 57 nos conduz por um caminho que começa na caverna do medo, mas termina no alto da adoração. Davi estava cercado por perigos, pressões e ameaças, porém decidiu levantar os olhos acima da escuridão das circunstâncias. Ele nos ensina que a fé verdadeira não ignora as batalhas da vida, mas escolhe confiar em Deus no meio delas. Quando o coração encontra refúgio no Senhor, o medo perde sua força e a esperança volta a respirar dentro da alma. Assim, mesmo no lugar de fuga, nasce um cântico de confiança. Esse salmo nos lembra de que, quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, as armadilhas não têm a última palavra, as ameaças não definem o destino e o medo não governa o coração. A misericórdia de Deus se estende mais alto que os céus, e sua verdade permanece firme acima de qualquer crise humana.
Quem aprende a confiar no Senhor descobre que até as cavernas da vida podem se tornar lugares de encontro com a glória de Deus. E quando a alma escolhe exaltar o Senhor acima de tudo, ela encontra uma força que nenhuma tempestade pode destruir. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 57, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem sobre buscar refúgio em Deus em meio às ameaças, manter o coração firme em meio às adversidades e exaltar a grandeza do Senhor acima de todas as circunstâncias penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus é abrigo para os que o invocam e sustenta aqueles que colocam nele a sua confiança. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor. Reconheça que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias ao redor, mas em confiar na presença de Deus, lembrar das suas promessas e descansar na certeza de que Ele está com aqueles que clamam por seu nome. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 57. Volte a ela sempre que o medo tentar dominar seus pensamentos, quando pressões, ameaças ou ambientes hostis surgirem ao seu redor, ou quando o coração precisar renovar sua confiança em Deus. Lembre-se de que o Senhor é refúgio seguro, age com misericórdia e verdade, e sustenta aqueles que dependem dele. Que este salmo seja um guia para viver com fé, coragem e esperança, mantendo o coração firme no Deus que ouve, protege e conduz seus filhos com cuidado e fidelidade. Oração inspirada no Salmo 57. Deus Todo-Poderoso, em Ti a minha alma encontra refúgio quando o mundo ao redor parece ameaçador. Assim como o salmista buscou abrigo à sombra das Tuas asas, eu também me aproximo de Ti com um coração que precisa de proteção, direção e paz. Quando as pressões da vida cercam meus passos e as vozes do medo tentam dominar meus pensamentos, lembra-me de que Tu és mais alto que qualquer perigo. Tu és o Deus que vê, que guarda e que responde ao clamor dos que confiam em Ti. Envia dos céus a Tua misericórdia e a Tua verdade sobre a minha vida. Sustenta meu coração até que as tempestades passem. Pai, quando minha alma se sentir cercada por palavras duras, injustiças ou ambientes que tentam ferir meu espírito, ensina-me a permanecer firme na Tua presença. Não permitas que o medo governe meu coração, mas fortalece minha fé para que eu confie no Teu cuidado. Que a Tua justiça prevaleça sobre toda a armadilha e que o Teu amor me lembre de que não estou sozinho. Mesmo nos lugares mais difíceis da vida, faz nascer dentro de mim um espírito de louvor. Que minha alma desperte para Te exaltar acima de qualquer circunstância. Que o meu coração esteja preparado para cantar a Tua fidelidade. Senhor, sê exaltado sobre os céus e que a Tua glória encha toda a terra e também o meu coração. Que cada novo amanhecer encontre meus lábios prontos para Te louvar e minha vida disposta a refletir a Tua bondade. Que a Tua misericórdia, que alcança os céus, envolva meus passos e guie minhas decisões. Ensina-me a viver com confiança, mesmo quando não consigo ver todo o caminho à frente. Que a minha vida seja um testemunho da Tua fidelidade diante das pessoas ao meu redor. E que, em todos os dias da minha jornada, meu coração escolha descansar e se alegrar no Deus que é meu refúgio eterno. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é justo, fiel e soberano, aquele que ouve o clamor dos que o invocam, conhece as lutas que enfrentamos em silêncio e se torna refúgio seguro para aqueles que colocam nele a sua confiança mesmo em meio às ameaças e às pressões da vida. O Salmo 57 nos ensina que, mesmo quando nos sentimos cercados por perigos, palavras que ferem ou situações que parecem sufocar a alma, podemos encontrar abrigo na presença de Deus. Davi nos mostra que a fé verdadeira busca refúgio no Senhor em meio à adversidade e transforma a caverna do medo em um lugar de louvor. Ele nos lembra de que a misericórdia de Deus alcança os céus, sua verdade permanece firme e sua glória se revela na vida daqueles que escolhem confiar em sua proteção. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus ilumine seu entendimento,
Fortaleça sua fé e conduza seus passos no caminho da confiança, ajudando você a viver com coragem, esperança e fidelidade diária diante do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.